Diretamente de Milão, eu vim especialmente para a Itália para participar do congresso de neuropsicofarmacologia, mas não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. E eu vou conversar com vocês, contar um pouquinho da visão psiquiátrica de Lord Byron. Já ouviram falar desse autor? Para quem conhece, que bom que tu chegou nesse vídeo. Para quem não conhece, eu vou explicar o que ele tem a ver com psiquiatria. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber todos os vídeos novos que saem praticamente toda semana. Lord Byron, o inglês tem a ver com Itália e com psiquiatria. Ontem eu estava em Porto Venere, que é uma região do norte da Itália, que está lá no finzinho da Cinque Terre, que é uma das terras que é patrimônio, inclusive, da Unesco. E lá eu encontrei uma placa em homenagem a Lord Byron. Olha que interessante. Lord Byron, quem lembra da segunda fase do romantismo, um poeta super famoso, que a gente estudava na escola, tem uma grupo em homenagem a ele. Ele era aquele poeta da tristeza, da intensidade. Aí eu falei, não, preciso entender quem era Lord Byron, né? Eu só estudei os poemas dele, inclusive vou ler depois até um trechinho para vocês. E fui pesquisar sobre a vida do Lord Byron e entender por que ele escrevia dessa forma tão pessimista. Primeiro, que ele nasceu em 22 de janeiro de 1788, uma época de muitas guerras e revoluções. Então ele cresceu num contexto de muito sofrimento, de muita intensidade. E na infância, ele foi criado pela mãe. A mãe tinha problemas emocionais, diz que a mãe alternava entre ser muito afetuosa e ao mesmo tempo ser agressiva, então ele apanhou diversas vezes da mãe. E tem até uma história de um possível abuso que ele sofreu na infância. Então, uma infância muito difícil. E ele não era muito fã da escola, não, mas ele era muito bom escrevendo. Através dessa escrita, ele se tornou um dos maiores poetas da história, né? Então, ele é muito conhecido. E ele tem essa visão pessimista da vida. E quando a gente vai olhar a história dele e a gente conecta isso com a psiquiatria, história de trauma ou abuso na infância é um fator de risco para transtorno mental. Não encontrei nada dizendo que Lord Byron tinha algum transtorno mental diagnosticado, mas ele tinha comportamentos problemáticos, inclusive ali a adolescência adulto jovem. O Lord Byron ele tinha problemas com álcool, ele consumia excessos de álcool e isso era algo que trazia muito prejuízo. Inclusive tem uma frase que ele dizia que era beber menos que 3 garrafas é considerado até imoral. Então para ver o consumo de álcool que ele fazia e além desse comportamento errático, né, com a questão do álcool, ele ainda tinha questão de relacionamento. Ele se envolveu com diversos homens e mulheres. Fala-se aí em mais de 250 mulheres que ele teve envolvimento. Ele até teve um relacionamento com uma meia-irmã. E parece que foi dessa relação que teve até um filho. E que ele também não foi muito presente. Então era uma pessoa que transformava a dor que ele sentia em escrita. E a gente sabe, inclusive, como a escrita pode ser terapêutica. Naquela época, né, a gente ainda não tinha o tratamento da psiquiatria, a gente ainda não tinha medicamentos. E talvez ele tivesse algum transtorno mental, talvez ele tivesse um transtorno da personalidade. Eu li algumas coisas até de uma suspeita de um TDAH, algo que a gente nem tem como questionar. Mas dava para ver que ele tinha o sofrimento. Inclusive tem um dos trechos do poema dele que ele fala assim: desgosto e miséria, longe de casa, apenas um eco de sussurro fugaz. A vida é um sonho, mas que tipo de sonho? Um pesadelo que nunca acaba. Então a gente vê aí uma visão totalmente pessimista da vida. Ele possivelmente tinha essa visão que a gente fala que é enxergar um mundo cinza, uma tristeza constante. Será que tinha depressão? Será que tinha um transtorno bipolar? Não sabemos. Ele viveu 36 anos apenas, morreu super jovem. Ele morou na Itália por 7 anos. E aí nessa gruta de Byron, que foi onde eu fui conhecer, em Porto Venere, era onde ele nadava, naquela região ali. Ele ficava várias horas ali, por isso teve essa homenagem. E ele depois da Itália, ele foi para a Grécia. E aí ele foi lutar pela independência da Grécia. Ele acabou morrendo de uma febre nessa guerra da Grécia. Então ele foi um dos poetas inspiradores. Inclusive a tumba dele pode ser visitada na Inglaterra, tá aí um lugar para eu ir conhecer. Dá pra gente entender um pouquinho do funcionamento, né, através dessa história dele tão curta, né, 36 anos, o impacto negativo que um sofrimento na infância, que a gente sabe hoje em consciência que sim, tá definido totalmente. Trauma na infância é um dos fatores de risco principal para transtorno mental na idade adulta. Então assim, a gente sabe que ele tinha problema com álcool, os problemas de relacionamentos, e isso é um prejuízo que ele teve ao longo da curta vida dele. Já conhecia Lord Byron, tinha ouvido falar, tenho certeza que tu estudou Lord Byron na escola e quem não lembrava vai lembrar depois desse vídeo. Comenta aqui se você já tinha ouvido falar, lembra de algum poema dele? Ele tinha um poema que eu lembro da minha época de escola, que era da podridão, da carne, aquilo me marcava tanto. Eu acho que talvez se a minha professora de literatura, que era ótima, por sinal, tivesse falado um pouco sobre a história dele, eu teria ficado até mais interessada em entender o contexto. Pra quem não me conhece, eu sou a doutora Júlia Trindade, sou médica psiquiatra, esse é o canal Tudo sobre Psiquiatria. Não perde, que vai ter muito conteúdo. Tudo que tem de novidade em psiquiatria vai estar aí.